Abre o seu coração para você entender o que vai ser compartilhado aqui hoje. Eu peço, Deus tem me dado assim muita coisa importante, onde a gente tem detectado algumas deficiências na vida da igreja de uma maneira geral, e Deus está corrigindo isso, mas você tem que estar atento às coisas que Deus está falando. Você tem que vir à igreja com o propósito de querer crescer, de aprender, de ter entendimento das coisas de Deus. Eu quero falar hoje sobre um assunto muito importante. 4 palavras que nós pronunciamos todos os dias, constantemente. Mas por não termos o discernimento, a revelação do que nós estamos falando, nós estamos perdendo muito desse poder, desse potencial e dessa bênção. 4 palavras que nós pronunciamos constantemente, seja numa reunião de oração, seja no final de uma petição, né? Às vezes sobre sua cama, quando você não tem nem forças, às vezes, para levantar, você está ali prostrado, e às vezes você fala assim, em nome de Jesus. E a gente está ouvindo isso constantemente. As pessoas falam isso diretamente, os crentes falam essas 4 palavras diretamente. Mas o que ocorre no mundo espiritual quando você diz em nome de Jesus? E eu quero que você abra o coração, porque às vezes você pode ter falado isso porque você ouviu, né, aprendeu essas coisas, tá? Isso não é o que nos ensinaram. Não é também tradição de igreja de falar isso, tá? Não é o encerramento habitual de uma oração ordinária, tá? Se nós tivermos a revelação verdadeira do que isso significa, se nós tivéssemos essa revelação, nós não estaríamos mendigando muitas bênçãos. Porque, olha só, quando se escreve um documento, é na assinatura que estabelece. Se um juiz dá uma sentença, uma autoridade, olha só, é aquela assinatura ali, aquilo tem que valer, e tem que ser cumprido, e tem que alcançar um propósito. Mas as coisas de Deus só funcionam com entendimento, não funciona fazer por fazer. Eu tenho que ter revelação. Falei porque eu vejo falar, porque eu escuto falar, eu tenho que ter entendimento. Eu tenho que ter revelação das coisas de Deus, porque as coisas de Deus são sérias, mas nós às vezes que não pegamos com a devida, né, importância que as coisas têm. Então o que acontece? Nós precisamos saber essa verdade, tá? Se for uma revelação que você tem, não é só informação. Se você tiver revelação, você não estará mendigando, tá? Repetindo petições como se Deus não tivesse ouvido na primeira vez. Porque o que muda é a firmeza do nosso coração, do que eu fiz. Porque Deus não muda. É eu que oscilo. Porque eu não firmo bem meus fundamentos para o que eu vou fazer e não permaneço e não os estabeleço. Aí eu solto, fico bambo de novo e começo a oscilar. Então o que acontece? Se nós tivéssemos esse entendimento, nós não estaríamos vivendo debaixo do que Jesus comprou para nós com o seu sangue. Nós estaríamos no padrão de Cristo mesmo. Então, a maioria dos crentes pronuncia o nome de Jesus como se for um selo que você cola no envelope depois que você vai mandar uma carta. Escrevi a carta, fechou, manda, tá? E aí? Esperam, tá? E quando não chega a resposta, aumenta o desespero e diminui a fé. Orei, falei, mas será que você falou em nome de Jesus da maneira como deveria ser dita? Você falou isso com entendimento?
Você falou isso com revelação? Então, querido, olha, porque muitos de nós transformamos o nome de Jesus numa fórmula de encerramento de alguma coisa. Como é que termina? Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, obrigado por isso. Irmão, esse nome é autoridade, esse nome é poder. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo ele Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, né? Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse nome tem poder, mas a gente não faz isso da maneira como devia fazer. Isso virou um chavão aí, um jargão. Então, tá? Vamos descobrir essa revelação, né? Que é a verdade desde o princípio. E eu quero que você fique bem atento agora, tá? A falta dessa verdade tem mantido muitos crentes genuínos, tá? Como servos de Deus, ao invés de desfrutar da sua posição de filhos. Existe diferença. Filhos e servos. Eu sou um servo do Senhor. Tudo bem, glória a Deus. Mas eu tenho uma identidade, minha identidade. Servo é o meu serviço, mas a minha identidade é filho. Lei e graça. É muito bonito, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No Velho Testamento ele era pastor, filho. No Novo ele é teu pai. Preste atenção, olha só. Tá? Jesus veio. Então, olha só, tá? Amém que ele seja o pastor. Ele é meu pastor e nada me faltará, mas se ele é meu pai, eu já tenho tudo. Eu não tenho que esperar que eu vou receber nada. Então, o que acontece? Olha, a falta dessa verdade tem mantido crentes genuínos vivendo como servos e não sabem, não desfrutam da questão de seus filhos de Deus. Então eu te faço uma pergunta, em que você se firma mais? Que você é um servo de Deus ou filho de Deus? Não precisa responder, não. Há uma diferença na sua identidade. Há um nível de revelação nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, tá? Então, você é filho, vive como mendigo, quando na verdade é herdeiro. Você é filho, vive como prisioneiro, embora tendo a chave na mão. Você é filho, tá? E não desfruta dessa posição, dessa identidade que você tem. Eu sou um crente, eu sou um servo, eu sou uma ovelha. Essa não é a verdade, a identidade. Você é filho de Deus. Então o que acontece? O Novo Testamento não é um livro de devoção. Quando você falou o Novo Testamento, presta atenção. Ele é um documento legal. O Novo Testamento é um pacto. É um contrato selado com o sangue de Jesus, que confere direitos específicos. Então, o Novo Testamento, ele é um documento legal de autoridade transferida aos filhos. Poder depositado aos filhos. Presta atenção, tá? O nome de Jesus não é o final de uma oração. Em nome de Jesus Cristo, tá? É a transferência de poder que põe em movimento as forças do céu. O nome de Jesus, presta atenção, tá? É a transferência de poder que põe em movimento o céu. E você tem que ter clareza disso.
Quando você for falar isso, tá? Então repita comigo: transferência de poder que põe em movimento o céu. É uma chave. É um decreto. Quando um crente que conhece sua identidade pronuncia esse nome, abre a sua boca, algo se move no reino do Espírito que não pode deter-se. Mas você sabe disso? Você tem essa consciência? Você age nessa dimensão? Então a primeira coisa que você precisa entender: quem pode dizer em nome de Jesus? Não é todo mundo que pode. Vamos ver um texto que está em Atos, capítulo 19, verso 13. Atos 19, 13. Diz assim: versículo 13, não 3, tá? E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo. O apóstolo Paulo saiu pregando o evangelho, expulsando os demônios em nome de Jesus. Aí tinha alguns exorcistas que viram Paulo fazer aquilo e falaram: vamos fazer também. Olha só. Virou para um endemoniado e disse: esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Então tinha aquela turma lá judia que ficava fazendo exorcismo. O demônio que estava no homem respondeu para ele assim: olha, disse: eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? 16. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então o que eles foram? Usar o nome de Jesus e o demônio partiu para cima deles e agrediu eles. Eles não eram crentes em Jesus, tá? Eles não têm a nova criação. Eles não nasceram de novo pelo poder da palavra e pelo Espírito de Deus. Simplesmente escutaram que o nome funciona e utilizaram como uma ferramenta emprestada. Tá? E o demônio responde com uma frase: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quem aqui tem certeza que é nascido de Deus aqui, diga amém. Então o diabo sabe quem é você. Então olha só, entenda o que está passando aqui agora. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica que funciona para quem quer pronunciar. Ele é a expressão de uma identidade. É a voz de quem nasceu de novo. Que leva a natureza de Deus em seu espírito. Se eu nasci de novo. Então, esse nome, se eu nasci de novo e eu trago a natureza de Deus no meu espírito, na minha boca esse nome tem poder. Por quê? Então, que é a pessoa que está unida a Cristo num pacto de sangue, que até o inferno reconhece. Eu não tenho parte com ele. Ele está ligado a Cristo. Tem um pacto entre ele e Jesus Cristo. Nós não temos parte nisso. Ele fala por Jesus, no lugar de Jesus.
na autoridade dele, no poder dele. E é assim que os demônios veem. Então, note que quando eles falaram, eu te conjuro que saia em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Olha o que o demônio disse. Ele falou assim, o que foi que vocês disseram? Foi isso que o demônio perguntou? Não. Quem vocês são? O problema é a identidade. Quem que você é? Você não é nada. A tua vida já está sendo deslocada. Porque não cabe esses dois no mesmo lugar. Não cabe esse nome. Com revelação, com entendimento e obra do mal, obra do diabo, opressão, medo, angústia, depressão, não cabe. Mas quando você tem entendimento do que você está falando. Então, quem sois vós? Então, no mundo espiritual, a autoridade não vai unida às palavras. Ah, fala aí, repete. Não. Vai unida à pessoa que pronuncia e a posição que ela ocupa. Qual que é a posição? Eu sou filho de Deus, nascido de novo, gerado pelo Espírito Santo, estou no sangue de Jesus Cristo. Eu e Cristo somos, o Espírito Santo habita em mim. Então o que acontece? Olha, essa é a primeira verdade que você deve gravar no seu espírito. Eu tenho uma identidade, eu posso usar esse nome com poder. Eu estou ligado. Então, o inferno sabe exatamente quem a pessoa é. O nome de Jesus não é uma expressão religiosa, é uma posição legal. E eu sabendo disso, o meu temor, a minha reverência, meu respeito tem que aumentar. Não é no oba-oba da religião. Fico na poeira aqui o dia todo, aí dessa hora dá esses problemas aqui. Então, o nome de Jesus, ele não é uma expressão religiosa. Ele é uma posição legal. E se apega a isso hoje. Bota isso sim num lugar sagrado, íntimo do seu coração. Tá? Porque você já tem a identidade, mas não tem o entendimento. E se você tiver o entendimento, então, é para entender uma posição legal, tá? Você precisa entender também o que aconteceu lá no Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, ele simplesmente, não foi só pagar uma dívida, não. Ele realizou a substituição mais completa da história do cosmo. O que Jesus fez? Olha, eu sou o pecador culpado, sem Deus, era para ser condenado ao inferno, que o salário do pecado é a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus, o que ele fez? Ele tomou o teu lugar, o meu lugar, num tribunal eterno, nós como réus, condenados. Ele pegou tudo de ruim que me correspondia
pecado, enfermidade, pobreza, maldição, tudo que era direito meu por eu ser pecador, pegou para ele, sofreu a morte da condenação do meu pecado, e em troca ele depositou em mim tudo o que correspondia à justiça dele e os méritos dele. A justiça dele e os méritos dele, ele trocou. Tirou a minha maldição, minhas pragas, minhas coisas, sofreu as consequências daquilo e pegou toda aquela justiça que alegrava a Deus e coloca em mim. Então o que acontece? Ele tirou de mim pecado, enfermidade, pobreza e maldição e me deu saúde, riqueza, autoridade e identidade, nome, Filho de Deus. Então, essa é a doutrina da nossa identificação, da nossa identidade em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Olha o que diz. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 21, por favor. 21. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então fala assim, eu sou justiça de Deus, fala. Eu quero que você entenda, segure isso aí agora. Então, fomos feitos justiça. Não aspirantes da justiça, não alguém que está buscando, fomos feitos justiça. Justiça de Deus, o que é? A mesma qualidade de justiça que pertence ao Pai. Justiça de Deus, eu fui feito a justiça de Deus. Esta é a minha posição, é a tua posição no céu, diante do inferno, quando você clama o nome de Jesus Cristo. Então, quando você pronuncia esse nome, desde essa posição de filho, você não está pedindo um favor a Deus. Você está executando um direito, uma sentença que já foi assinada com esse nome e já foi autorizada a seu favor. O caso foi julgado, o veredito foi dado, a sentença foi firmada. Mas quando o juiz dá uma sentença, ela não executa só automaticamente. O advogado tem que ir lá invocar o veredito. Você tem que cobrar a decisão. Executar a sentença. Vamos executar. Você já tem a sentença toda favorável a você. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. E quando eu falo em nome de Jesus, eu estou reivindicando a sentença que já foi dada a meu favor para que eu comece a desfrutar dela. Presta atenção nisso aqui. Então, queridos, olha, isso é exatamente o que ocorre no mundo espiritual. A capetada sabe disso, mas os crentes é que não sabem. E o diabo trabalha com a sua ignorância, dando aquela de malandro, encostando, fica ali te empurrinhando porque você não sabe das coisas. Você fica aguentando aquela nojeira, aquele cansaço, aquela fadiga, aquela murrinha do capeta na sua vida, mas você não toma atitude, você não tem entendimento. Você vem à igreja, escuta, mas não pega nada para praticar, para aplicar, para entrar, para lutar, para produzir, para criar, para gerar, para usar os benefícios de Deus. Então, queridos, olha, isso é o que ocorre no mundo espiritual.
O Filho de Deus tem que conhecer sua identidade, seus direitos no pacto em Cristo Jesus. Então, querido, olha, dizer em nome de Jesus sobre uma situação concreta, você não está pedindo para Deus fazer algo, não. Você está trazendo o que Deus já fez. Então, você está apresentando diante do tribunal do céu e das potestades do inferno um veredito que já foi firmado há 2000 anos atrás, quando Cristo fez aquela obra por você na cruz do Calvário. Quando você usa o nome de Jesus, você não está pedindo para Deus atuar. Você está anunciando que Ele já atuou e você quer essa bênção para você. Eu quero essa cura. Eu quero essa libertação. Eu quero essa vida eterna. Eu quero essa comunhão. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero essa comunhão. Eu quero essa paz. Já me foi dada. É minha. Eu já tenho direito. A sentença foi dada a meu favor. O fim dessa pobreza, dessa miséria, dessa escravidão de dívida. Agora você é a justiça de Deus, que foi feita. Porque Jesus trocou, a justiça foi essa, Jesus trocou e te pôs nos benefícios dele. E tomou seus malefícios. Então, você então agora está proclamando, aplicando o que já te foi dado. Este é o uso correto do nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não como uma súplica, mas é uma declaração. Eu estou trazendo para mim aquilo que esse nome me dá. A Bíblia diz assim, olha, não vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Jesus te deu até a fé dele. Não é a sua fé. Fé do Filho de Deus. Ele te deu o Pai dele. Ele fala, meu Pai e vosso Pai. Ele te deu o Espírito Santo, que era o Espírito dele. Te deu a palavra dele. Te deu a herança dele. E te deu o nome dele para você usar e reivindicar os seus direitos. Você que conhece o pacto. Você que sabe que o Novo Testamento é um pacto de sangue firmado entre Jesus e você. E diante de Deus. E por que muitas vezes você não está desfrutando? Porque você não usa esses benefícios. Você não entende isso. O seu coração não tem firmeza na verdade. Você tenta, vou tentar. Se você falar assim, ó, o dia que você fala assim, eu vou tentar, pode parar que não vai dar certo. Você não vai tentar falar assim, eu vou alcançar porque eu tenho a promessa, eu tenho, e Deus é fiel, e esse nome tem poder, e eu conheço os direitos dessa bênção. Orar é exercer autoridade.
Mas fica igual mendigo. Oh Deus, veja se o Senhor pode fazer. Oh Deus, Senhor, ajuda. Meu irmão, Deus quer que você ore a partir de uma posição de autoridade. De autoridade. É isso que é Bíblia, isso que é Evangelho, isso que é Novo Testamento. Quando Jesus falou, tende fé em Deus, o texto original ali é tende a fé de Deus. Você tem que orar não como Deus, mas como um filho que usa a autoridade do seu pai, que é Deus. Um filho que usa a fé do seu pai, que é Deus. Não é essa fé religiosa, eu tentando ver se eu pinto em mim alguma coisa. Não, Jesus me deu a fé dele para que eu, com essa fé, eu me estabeleça. E quando você está ligado na palavra dele, é essa fé. A Bíblia fala que ele deu uma medida de fé a todos nós, quando nós nascemos de novo. Já nos foi dada essa fé. Vamos ficar de pé. Você vai usar esse nome com poder hoje aqui, com entendimento. E a sua vida vai mudar. Essa urucumbaca aí vai ter que cair agora, tá? O que está te amarrando, te prendendo, o que está te sufocando, isso tem que cair agora, tá? Não tem que esperar, não. O nome tem poder, a sentença foi dada, tá? Então, assim, evangelho é isso, você pratica, você tem. Você crê, você tem, né? Você confia, você tem. Não tem que ficar pensando, vou ver, não. Você que precisa de uma resposta. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pode vir quantas pessoas quiser, pode espalhar aqui para a direita, para a esquerda aqui. Você que precisa que... Enfermidade aí no seu corpo. Fica pensando não, cara. Cai para dentro, tá? A porta abre, a palavra é dada. Você ainda fica, né? Então, assim, aí tem que ficar te incentivando, te animando para você vir. Você tem identidade. Você é nascido de Deus. Você é credenciado a usar esse nome. E quando você usa esse nome, o mundo espiritual se move. Salmo 103, 20 diz assim, ó. Todos vocês, anjos poderosos, que obedecem ao Senhor e cumprem suas ordens,
Outra tradução diz que ouve a sua palavra. Quando você usa a autoridade do nome de Jesus com entendimento, os anjos, todos eles têm que começar para cumprir os seus decretos. Eles têm que se mobilizar para que essas coisas se cumpram. Quando o juiz dá uma sentença que não está sendo cumprida, não começa a polícia federal, polícia judiciária, todo mundo mobilizando para fazer executar a sentença? Você lembra daquele moço que falou: Senhor, eu não sou digno que tu entre em minha casa. Eu sou um homem que eu tenho autoridade, eu dou uma ordem ao meu servo, falo, vai em tal lugar assim, e ele vai. O senhor não precisa entrar na minha casa, basta que o senhor diga uma só palavra, e meu criado será salvo. Porque ele sabia que se Jesus dissesse uma só palavra, ele tinha anjos poderosos que ia cumprir a palavra que ele dissesse. Mas olha, Jesus te autorizou a usar o nome dele, cara. E esses anjos estão tudo em harmonia com esse nome. Então, você tem que pronunciar a palavra de Deus, usar o nome e pronunciar. Aí quando você fala o contrário, medo, morte, pânico, desespero, os anjos não podem avançar. Você paralisa eles, porque eles só podem ir mediante palavra de Deus, palavra clara de Deus. Então, quando você for orar aqui agora, presta atenção. Vai ter uma revolução no reino do Espírito, os anjos vão posicionar e mobilizar em cada lugar, em cada espaço, que diz respeito às suas circunstâncias. Então agora, o que você sabe que você já tem de Deus de sentença dada na tua vida? Você sabe pela palavra de Deus. A bênção que você quer, a cura que você quer, a restauração, a vitória, a libertação, né? A resposta que você tem pela palavra de Deus, as promessas de Deus na sua vida. Irmãos, e nós temos que apropriar do que Deus nos deu. A sentença já foi dada, é nosso direito. E eu uso o nome de Jesus para executar a sentença. Não está mais discutindo o mérito, que você está errado, você não estava. Jesus veio, olha, passou a régua, fechou a conta e Deus já deu a sentença. A seu favor, a nosso favor. Feche os seus olhos agora. Pega a sentença que já foi dada a seu favor e entra com ela diante de Deus agora, pelo sangue de Jesus e pelo nome de Jesus. Começa a falar com o Pai aí. Abre a sua boca, fica falando com vergonhinha não tem nada de vergonhinha não. Tá? Na hora de sofrer você não tem vergonha? Vai falando com seu Pai aí. Pode falar com o Pai Celestial aí. Não para não, o momento é seu agora com Deus. Deus falou, agora é o seu tempo. Vai falando com Deus aí. O evangelho é prático, tem que funcionar. Ele é prático. Para quem é prático e para quem quer respostas. Só um minuto agora, presta atenção aqui. Olha só. Existe um ponto exato onde você deixa de pedir e passa a tomar posse. Tomar posse. Tá? Poucos cristãos conseguem cruzar essa linha. E a razão não é assim, nem falta de fé, nem falta de devoção. Tá? Não é que Deus também não te escute. É porque você não sabe o que já está pronto, o que já está estabelecido. Então, querido, olha, pensa bem na sua história. Você passa anos orando, tá? Leva anos inclinando a cabeça. Fecha os olhos. Roga com toda a sinceridade do seu coração. E as coisas não mudam.
Será que Deus era tão mal assim, tão errado assim? Você diz que já foi feito. A enfermidade persiste, os medos que regressam, necessidades que não se cobrem. E lá no seu interior, você guarda as perguntas que você não se atreve a dizer em voz alta. Você fala assim: por que, Senhor? Por que, Jesus? Por que não funciona? Será que Deus não me escuta? Será que me falta fé? Será que eu não sou o suficiente bom? E a igreja, muitas vezes, na sua mais profunda religiosidade, fala: não, ore mais, jejue mais, espera mais, seja mais humilde. Vai acabar de te matar mesmo. Não, humildade é pedir sem exigir. Humildade é esperar sem certeza. Humildade é confiar sem garantias. Mas quando você entender o nome de Jesus, isso hoje vai terminar na sua vida. Ele está aqui. Essa verdade está escondida. Você não foi criado para mendigar de Deus o que Ele já pôs na sua conta. E eu estou te desafiando mesmo a subir o seu patamar de crente, cara, de entendimento. Porque você fica: será que não, a coisa tem explicação sim, é clara. Você foi criado para exercer autoridade sobre o que Cristo já comprou para você na cruz com o seu sangue. O mal, as trevas, a morte, o inferno, eles não subsistem quando você leva eles no tribunal de Cristo com seus direitos, com o sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó inferno. Renda-se, caia. Em nome de Jesus, enfermidade. Caia agora. Em nome de Jesus, demônio. Sai. Sai opressão. Sai perturbação. Sai escravidão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Invoca o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus. Com autoridade. Autoridade de filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai batendo para fora
toda doença, todo mal, toda opressão, toda perturbação, vai pondo para fora, vai expulsando, vai tirando da tua vida, vai arrancando de você. Arranca essa enfermidade aí do teu corpo. Arranca essa enfermidade do teu corpo. Arranca essa enfermidade do teu corpo. Arranca agora. Tira ela em nome de Jesus. Faça valer os teus direitos. Faça valer o que Cristo já te deu. Faça valer o que Cristo pagou por você. Não para não, continue adorando. Jireh, Deus provedor. Rafa, tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Diga poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Elohim, Deus acima de todos. Jireh, o Deus provedor. Rafa, tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus.
Cristo. Eu tenho os direitos à decisão do Pai. Ao seu falar, teu nome é maior que todo. Teu nome é grande, teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome. A terra tremer ao seu falar. Teu nome é maior que todo nome. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas Olha, você já está em espírito. Agora é tudo mais fácil. Só pega. Você já está em espírito, né? Toda oração e súplica no espírito. Toda tomada de posição no espírito, hein? Você pode dar decisões na justiça aqui agora, ó. Dá decisão na justiça aqui agora, em nome de Jesus. Situações que tu está vivendo, pode dar. Ele é o juiz dos juízes. Ele é o médico dos médicos. Você pode dar a cura agora, em nome de Jesus. Amém. Fala assim, como filho bendito, fala. Como filho amado, eu posso usar a fé do meu Pai, o poder do meu Pai, a autoridade do meu Pai, porque eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tá bom, eu sei que você está querendo fazer uma noite de vigília aqui, mas eu vou mandar você voltar para casa. Tá bom? Deus te abençoe, volta pro seu lugar. Nós vamos encerrar a reunião. Ó, não perca os cultos da igreja, não perca, tá? Fica atenta, para com essa... Não perca culto da igreja, tá? Deus está trazendo algo novo, revelando coisa nova. Você tem que entender o tempo da tua visitação. Fica aí de boca aberta aí, não. Você tem que ficar atento, cara. Você tem que estar ligado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para com esse negócio de distração, de conforto, né, de muito descanso, quando o assunto é o reino de Deus. Tá? Parte para dentro, tá? Porque os tempos são difíceis e Deus está se revelando, Deus está se dando, Deus está chegando, Deus está se apresentando.
Renova a mente, muda a atitude, que a atitude tem que mudar. A pegada tem que mudar também. O nível do compromisso tem que aumentar. E você, né? Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Entendendo? Você vai... Tudo aquilo que já está pronto, ó, as barreiras vão romper, vai vir tudo na sua direção. Amém? Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite na presença de Deus.